Antes de fechar os olhos esta noite, convido você a alinhar seu coração comigo por alguns minutos. Aponte seu silêncio para o alto. Desligue as telas interiores que ainda brilham e permita que a noite entre como um cobertor suave. Senhor, nós nos aproximamos de Ti agora. Que a nossa presença aqui seja um gesto de confiança e de entrega. Pai, ao cair desta noite, trazemos agradecimento pelos pequenos cuidados que muitas vezes passam despercebidos. Pela respiração que nos sustenta, pelo teto que nos abriga, pelo calor de um cobertor ou pelo simples fato de haver um lugar para pousar a cabeça. Obrigado por tudo aquilo que não vemos, mas que nos mantém de pé. Obrigado pela mão que segurou a nossa hoje, pelas portas que se fecharam quando era preciso, pelas vozes amigas que surgiram no momento exato. Obrigado, Senhor, por cada gesto de proteção que não merecemos, mas que recebemos. Permita, Pai, que as palavras de gratidão rolem em nós como um rio calmo antes do sono. Agradecemos pelo ar que enche nossos pulmões, por cada batida que mantém nossa vida em curso, por cada lembrança de cuidado que aquece o peito. Mesmo quando a jornada foi longa, mesmo quando o corpo geme de cansaço, reconhecemos que não caminhamos sozinhos. Há uma presença que permanece, um cuidado que não se ausenta. Nós agradecemos. Senhor, ajuda-nos a lembrar nesta noite das pequenas luzes que acenderam o nosso dia. A xícara de chá que nos aquecer, o sorriso que encontramos na rua, a mensagem que chegou para nos lembrar que somos vistos. Pode parecer pouco diante do peso das preocupações, mas nós sabemos, são esses fios tênues de bondade que tecem uma rede segura ao redor da alma. Obrigado por eles. Obrigado por cada gesto de bondade que não recebeu aplausos, mas que sustentou alguém. Nós entregamos a Ti cada gesto de amor recebido. Agora, Pai, somos honestos em levar até Ti também as noites que nos pesam. Há um cansaço que não se explica apenas com o trabalho do dia. Há uma inquietação que vem das perguntas sem resposta, dos sonhos que não se realizaram, do medo que insiste em rondar. Colocamos diante de Ti as frustrações, as portas que não se abriram, os planos que ficaram pela metade. Não pedimos que apagues as marcas. Pedimos que as transformes em professores, que nos ajudes a aprender com o que doeu, sem nos deixar reféns do passado. Nós confiamos a Ti as coisas que nos ocupam a cabeça e roubam a paz. Senhor, Te agradecemos também por aquilo que nos protegeu sem que percebêssemos, pelo alimento que chegou às mãos, pela amizade que não nos abandonou, pelo colo que apareceu quando nos faltou o chão. Obrigado pelas pessoas que cuidam no silêncio, os que trabalham na madrugada, os que velam nossos hospitais, os que limpam e arrumam para que outros descansem. Senhor, abençoa estes servos anônimos. Cubra-os com o Teu cuidado e dá-lhes descanso conforme a sua necessidade. Neste instante, Senhor, nós entregamos a Ti a noite inteira. Não apenas as horas que virão, mas toda a nossa história até aqui. Entregamos sonhos, entregamos medos, entregamos alegrias e desconfortos. Consagramos o nosso repouso a Ti, pedindo que ele seja um lugar de restauração verdadeira. Faz da nossa noite uma sala segura onde podemos recolher as forças necessárias para continuar amanhã. Faze que os nossos sonhos sejam protegidos e que, ao despertar, possamos reconhecer as sementes de boas notícias que brotaram enquanto dormíamos, mesmo que só em forma de tranquilidade no peito. Pai, temos gratidão também por aquilo que parece sem importância. Os sons da casa ao anoitecer, o passo leve de quem chega, a risa baixa no corredor. Obrigado por cada ruído que diz, a vida onde eu estou. Obrigado por cada cheiro que remete a lar. Que o nosso reconhecimento destas pequenas coisas nos ajude a reconhecer as Tuas bênçãos nos detalhes. Senhor, ao olharmos para os nossos corpos agora, agradecemos pela resistência que nos permitiu atravessar mais um dia.
Agradecemos pelas mãos que trabalharam, pelos pés que caminharam, pelos olhos que visualizaram e pelo coração que sentiu. Mesmo que hoje tenhamos sentido fadiga, reconhecemos que a vida continua e damos graças por ela. Entregamos ao teu cuidado qualquer dor que não passou. Pedimos paz sobre o corpo e serenidade sobre a mente. Nós queremos, Pai, aprender a contar as tuas misericórdias como quem conta estrelas no céu da noite, uma por uma, até que o horizonte se encha de luz. Ensina-nos a alegria da gratidão gentil, que não faz manifesto de tudo, mas que se instala no coração como perfume discreto. Que ao deitar, possamos olhar para o dia com olhos agradecidos, reconhecendo o bem que nos foi dado e a proteção que nos envolveu. Se o seu coração concorda com estas palavras, deixe um amém nos comentários, uma pequena luz de fé que brilha para além deste quarto. CTA Precoce. Senhor, a gratidão nos prepara para entregar. Nós depositamos diante de Ti todas as preocupações que ainda persistem, as contas que nos desafiam, as conversas não terminadas, as oportunidades que parecem ter passado. Nós as colocamos aos Teus pés, sem minimizar o peso que carregam. Não pedimos soluções mágicas, pedimos a Tua presença que dá significância ao que carregamos, a Tua sabedoria que nos orienta na madrugada das dúvidas. Neste momento de entrega, pedimos a graça do desapego, não como indiferença, mas como liberdade. Liberta-nos do impulso de controlar tudo, de ajustar cada peça da vida segundo as nossas mãos inseguras. Ensina-nos a confiar que existe um fio que conduz, mesmo quando não vemos a trama inteira. Ajuda-nos a soltar o que não nos cabe carregar, a perceber os limites de nossa responsabilidade e a confiar que aquilo que resta à Tua providência continuará sob cuidado. Senhor, queremos pedir agora pela paz profunda, aquela que não depende do silêncio externo, mas que se estabelece como eixo dentro do nosso ser. Pedimos que Tu mesmo organizes nossos pensamentos inquietos, que Tuas mãos tranquilizem a nossa imaginação ansiosa, que a paz que vem de Ti não seja apenas ausência de ruído, mas presença de ordem e de confiança. Faz com que nosso coração seja uma casa onde a paz mora como inquilina permanente, onde haja ordem nas emoções, onde haja clareza nas prioridades, onde a verdade não se perca em justificativas e onde o perdão more como um móvel confortável. Envia o Teu repouso para nossas veias, que a nossa respiração encontre um ritmo que reflete a Tua presença. Ajuda-nos a descer do movimento frenético e a habitar um lugar de serenidade. Senhor, há noites em que nossos pensamentos se perdem em cenários dos piores desfechos, em possibilidades que ainda não aconteceram. Pedimos que Tu reinscrevas nossa mente com imagens de esperança. Substitui os filmes de derrota por imagens de pequenas vitórias. Mesmo que as soluções ainda não sejam visíveis, dá-nos olhos para reconhecer as portas que Tu abres, ainda que discretas, e coragem para esperar sem desânimo. Pedimos também pela justiça interior. Quando nos sentimos injustiçados, concede-nos a paz que vem da confiança na verdade mais ampla. Quando fomos feridos, conserta-nos com Tua verdade, para que não fiquemos presos à raiva que corrói. Ensina-nos a descansar, sabendo que Tu vê mais do que nós conseguimos ver, e que mesmo se hoje a balança parece inclinada, a última palavra pertence a Ti. Pai, pedimos que a Tua paz seja como um farol ancorado no coração, que não se apague mesmo quando as ondas externas batem com força, que ela nos permita dormir sabendo que fomos ouvidos, que nossas preocupações foram apresentadas a Ti, e que, enquanto descansamos, Tu continuas a trabalhar de forma silenciosa. Dá-nos a confiança de que não precisamos resolver tudo agora, que o descanso é parte do caminho, não uma pausa inútil. Permite, Senhor, que cada palavra de preocupação que ainda insiste em nós encontre consolo na Tua presença.
Que o inimigo de nossas esperanças, qualquer sussurro de derrota, seja dissipado pela lembrança constante do teu cuidado. Ajuda-nos a ancorar o olhar não somente nas circunstâncias, mas na tua fidelidade passada e presente. Senhor, nós te pedimos também por clareza de pensamento. Quando a mente se prende a cenários negativos, dá-nos a sabedoria de reorganizar os pensamentos segundo aquilo que edifica. Ensina-nos a distinguir entre aquilo que requer ação e aquilo que apenas precisa ser entregue. Dá-nos discernimento para saber quando agir e quando permitir que o tempo, sob o teu olhar, cumpra aquilo que precisamos aprender. No silêncio dessa noite, Senhor, queremos praticar o ato de liberar. Soltar não é esquecer. Soltar é colocar nas tuas mãos aquilo que nos corrói, para que possamos ser renovados. Há culpas que carregamos com excesso de zelo, como quem pensa que a nossa penitência nos torna mais dignos. Liberta-nos disso. Ensina-nos que o perdão que recebemos é suficiente e que, ao liberarmos a nós mesmos, abrimos espaço para a tua ação salvífica. Pai, venho em primeiro lugar com o meu próprio coração. Eu entrego a ti as minhas falhas, os pensamentos impacientes, as palavras que feriram, as omissões que me pesam. Eu peço que me ajudes a perdoar a mim mesmo e a encontrar caminho para reparar o que for possível. Purifica-me de qualquer consciência que se alimenta de vergonha e dá-me a coragem para fazer o que estiver ao meu alcance para consertar o que fui responsável em quebrar. E estendemos, Senhor, esse pedido de liberação às relações que ainda não tiveram cura. Há memórias que insistem em voltar, ressentimentos que apertam como nó na garganta. Nós os entregamos a ti e pedimos que nos dês a força de liberar o aperto, não porque a ferida não doeu, mas porque sabemos que o perdão abre espaço onde antes havia prisão. Ajuda-nos a escolher a liberdade do perdão, mesmo que o processo seja lento e humilde. Senhor, muitos de nós passaram por feridas que parecem não ter remédio. Palavras de alguém que amamos, expectativas quebradas, promessas não cumpridas. Não pedimos que finjas que não houve dor. Pedimos, com humildade, que tu conduzas o processo de cura. Dá paciência para a jornada, coragem para encarar os próprios erros e sensibilidade para reconhecer quando é hora de falar e quando é hora de guardar silêncio. Ensina-nos a reconciliar honra e verdade, sem perder a compaixão por nós mesmos e pelos outros. Pai, ajuda-nos a lembrar que perdoar não significa necessariamente reintegrar tudo como se nada tivesse acontecido. Às vezes o perdão é um trabalho interno, um ato de misericórdia que liberta o ofendido do peso do passado. Dá-nos sabedoria para estabelecer limites saudáveis quando necessários e, ao mesmo tempo, um coração aberto para a reconciliação quando ela for possível e justa. Agora, Senhor, queremos orar pelas famílias que estão divididas esta noite, pelas mesas vazias, pelos lugares onde faltam vozes queridas, pelo silêncio que pesa mais do que o cansaço. Convida aqueles que estão distantes a um recolhimento suave, que tu possas ser ponte onde faltam passos humanos. Pela criança que chorou hoje tarde e ninguém ouviu, pedimos consolo. Pelo pai que não encontrou respostas para os seus filhos, pedimos paciência e sabedoria. Pela mãe cujo sono é interrompido pela inquietação, dá paz. Pedimos também por quem está sozinho, por quem não tem casa ou lar seguro para voltar. Que a tua presença seja abrigo, que na ausência de família humana, o tua família celestial lhes ofereça calor. Que pessoas de bom coração possam ser instrumentos de cuidado, que ministérios, comunidades e vizinhos percebam e se movam com compaixão. Senhor, há tantos que hoje se sentem distantes da fé. Pessoas que já não encontram sentido na oração, que carregam feridas com a igreja ou com Deus. Nós intercedemos por elas. Envia o teu Espírito para tocar suavemente,
sem exigir explicações, apenas aproximar, como quem estende a mão a um amigo cansado. Dá oportunidades para que encontrem ajuda sem julgamentos, e pequenos sinais de esperança que toquem o coração e suscitam um novo olhar. Também lembramos nesta hora daqueles que estão doentes, não apenas doentes de corpo, mas de mente e de alma. Pelos que passaram o dia em hospitais, pelos que velam e pelos que cuidam, derrama a tua paz que excede toda compreensão. Guarda os leitos da noite, acalme as dores que incomodam, fortalece os profissionais que trabalham para restabelecer o frágil equilíbrio do corpo. Dá serenidade aos familiares que esperam notícias e esperança para quem se sente sem chão. Pai, nós oramos pelas famílias separadas por distância. Filhos que vivem em outros lugares, pais que perderam contato, pessoas que por circunstâncias estão longe de seus entes queridos. Concede proteção às viagens, abre caminhos para encontros inesperados, e quando o encontro não for possível agora, sê tu mesmo a presença que acompanha. Que a saudade seja aliviada por lembranças boas e que novas memórias possam ser construídas quando o tempo permitir. Há tantos que carregam feridas que ninguém vê. O trabalhador exausto que não consegue falar do que sente. O estudante que enfrenta noites de ansiedade. O aposentado que se sente invisível. O jovem que busca sentido entre tantas vozes. Senhor, chega a cada um. Não deixes que a solidão se prolongue sem intervenção. Usa pessoas, circunstâncias e recursos para tocar vidas. Dá a nós sensibilidade para perceber e agir quando formos chamados. Pai, em meio a tantas intercessões, nós pedimos também por aqueles que ministram cuidado. Enfermeiros, cuidadores, voluntários, líderes que entram em casas e instituições. Sustenta-os em suas fracas horas. Renova-lhes a paixão pelo serviço, protege-os de exaustão e desânimo, que o seu trabalho seja reconhecido não necessariamente em aplausos ruidosos, mas em gratidão sincera e em condições dignas de descanso e remuneração. Semeia em nós uma generosidade prática para cuidar dos que cuidam. E, Senhor, enquanto vamos entrando mais profundamente neste momento de oração, somos conscientes de quantas portas precisarão ser abertas amanhã e nos dias que virão. Pedimos discernimento para saber como agir, coragem para cumprir o que prometemos e humildade para aprender quando errarmos. Dá-nos mãos dispostas a servir, ouvidos para escutar e pés prontos para caminhar onde for preciso. Ao longo desta noite, Pai, prepara-nos para ouvir boas notícias. Não necessariamente estrondosas ou espetaculares, mas aquelas pequenas confirmações que o Senhor nos dá. A palavra encorajadora que aparece no momento certo, a paz que visita o coração, o reencontro que nos restituirá a esperança. Sintoniza-nos, Senhor, com a percepção das tuas breves fidelidades. Ensina-nos a reconhecer o sopro de bênçãos discretas, mesmo em meio às sombras. Mantém-nos, por favor, sensíveis aos sinais que passam despercebidos. Que não percamos as boas notícias, que se apresentam como sussurros. Um telefonema inesperado, uma porta que se abre, uma compaixão que chega sem alarde. Dá-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir o que tu estás fazendo em silêncio. Ao mesmo tempo, Senhor, dá-nos paciência para esperar. Não nos deixes sucumbir à pressa que exige resultados imediatos. Ensina-nos a contar com o tempo como um aliado e não como inimigo. Ajuda-nos a manter a fé madura, aquela que não exige espetáculos, mas que sabe reconhecer a tua presença constante, mesmo nas pequenas coisas. Pai, agora, enquanto nos aproximamos de um lugar mais profundo de entrega, pedimos que a nossa consciência seja purificada. Mostra-nos aquilo que ainda precisamos soltar, aquilo que devemos confessar, aquilo que precisamos consertar. Dá-nos humildade para aceitar correção e força para agir com justiça e amor quando a oportunidade aparecer. E, Senhor, preparamos o nosso coração para um exercício simples, porém transformador.
a liberação das mágoas. Pedimos que tu nos mostres como soltar, um a um, os nomes, as situações e as lembranças que ainda prendem. Dá-nos a graça de olhar para cada memória e dizer: eu entrego isso a ti. Eu confio que tu podes trabalhar nesta dor. Eu escolho não ser mantido cativo por ela. Aqui, Senhor, eu gostaria de levantar em silêncio alguns nomes que pesam. Aqueles que machucaram, aqueles que desistiram, aqueles que partiram sem explicações. Eu os coloco diante de ti. Senhor, transforma essa dor. Tira dela o veneno da amargura e, se for possível, faz nascer algo que edifique. Nós não queremos guardar rancor como herança. Queremos libertar para viver. Aceita a nossa entrega, Senhor. Permite-me agora estender este gesto a todos os que me escutam. Se há alguém aí guardando um nome, uma palavra, uma imagem que aperta o peito, faça deste momento um ponto de virada. Diga a ti mesmo, em palavras ou em silêncio: eu entrego. Nós entregamos. Não porque foi fácil, mas porque cremos que o teu cuidado é maior que a nossa capacidade de carregar. Senhor, enquanto iniciamos este movimento de soltar, toca-nos com a tua misericórdia. Não nos deixes a esmo após a entrega. Vem com tua cura. Mostra-nos passos práticos para reconstituir relacionamentos quando possível, ou para estabelecer limites quando necessário. Dá-nos sabedoria para andar com dignidade e compaixão. E assim, Pai, chegamos a uma encruzilhada de confiança. Queremos soltar, mas às vezes o medo nos impede. Dá-nos coragem para desprender e a paciência para aceitar que a cura pode demorar. Ensina-nos a caminhar com passos pequenos, porém firmes, até que o alívio se torne real no peito. Transição para aprofundamento sobre a prática do perdão e para intercessões mais específicas. Senhor, nós nos voltamos a Ti agora com a vontade de aprofundar o gesto de soltar. Não queremos permanecer nas margens do perdão. Queremos atravessar o rio que nos separa da paz. Mostra-nos, Pai, o caminho para soltar aquilo que ainda nos prende. Nome por nome, lembrança por lembrança, gesto por gesto. Dá-nos a coragem de nomear a dor, para que possamos colocá-la em Tuas mãos com clareza e não apenas com um desejo vago de libertação. Eu entrego a Ti as palavras que disse sem pensar. Eu entrego a Ti os olhares que guardei e que se tornaram cicatrizes. Eu Te confio agora as noites em que revivi conversas e me senti menor por causa delas. Senhor, visita essas memórias. Transforma o peso em matéria-prima para aprender, e não em corrente que me atarraxa. Quando o remorso vier como sombra, lembra-me da Tua misericórdia que reconstrói, sem anular a responsabilidade que me torna humano. Ensina-me, Senhor, a pedir perdão quando for preciso, e a receber perdão quando me for oferecido. Pai, nós pedimos porque sabemos que perdoar é também processo prático. Dá-nos passos simples. Coragem para telefonar quando for hora, humildade para escrever quando a voz for difícil, silêncio para ouvir quando a pressa faria nossa resposta ser pobre. Dá-nos a sabedoria de reparar o que se pode reparar, de respeitar limites quando a cura exige distância e de persistir em gestos pequenos quando o coração ainda não aceita grandes avanços. Não nos deixes confundir a pressa do mundo com a pressa da alma. Ensina-nos a paciência que reconstrói. Senhor, lembra-nos que perdoar a nós mesmos é um ato que exige graça. Muitos carregam autocrítica como se fosse proteção. Ajuda-nos a compreender que a prontidão para aprender com os erros não precisa nascer de um tribunal interior permanente. Eu peço agora pela minha própria alma, ajuda-me a acolher o perdão que recebi de Ti e a permitir que ele me transforme. Quando o sentimento de indignidade bater a porta, aponta-me para a Tua presença, que acolhe sem rejeitar. Dá-nos, Pai, a liberdade de recomeçar. Nós pedimos também por aqueles que não conseguem perdoar, porque têm medo de sofrer outra injustiça. Senhor, dá sabedoria para estabelecer limites
e, ao mesmo tempo, um coração capaz de desejar o bem, mesmo sem reintegrar, sem critério. Ensina-nos a diferença entre expor-se cegamente e amar sabiamente. Se houver reconciliação, que ela seja construída com responsabilidade. Se houver separação necessária, que seja feita com dignidade e sem ódio. Agora, Senhor, dirigimo-nos a Ti por uma longa lista de rostos e situações específicas, porque Tua compaixão se estende a cada nome que bate no peito desta noite. Cobre com Tua paz os lares onde há conflito, que as palavras que foram pontas possam, com Tua ajuda, ser costuradas em comunicação mais gentil. Dá entendimento aos que não conseguem se escutar, e faz crescer a humildade suficiente para pedir desculpas quando necessário. Pai, oramos pelos casais que atravessam noites em que o silêncio pesa mais do que o cansaço. Restaura a intimidade ferida. Dá a quem ama coragem para iniciar conversas difíceis sem acusar, com o objetivo de reconstruir e não de vencer. Concede prudência a quem precisa decidir sobre separações, para que o processo seja cercado de proteção para todos os envolvidos, especialmente para os filhos. Que nenhum coração seja empurrado ao desespero por decisões tomadas impulsivamente. Senhor, abençoa as mães e os pais que hoje se deitam com o peito apertado, preocupados com o futuro dos filhos. Concede discernimento nas escolhas e serenidade nas noites de insônia. Para os pais que trabalham e se sentem culpados por estarem ausentes, dá consolo e oportunidades para reconstruir laços. Para os filhos que resistem a diálogos, abre caminhos de aproximação. Pequenos passos que, com o tempo, desatam nós difíceis. Intercedemos por adolescentes e jovens que passam a noite em vigília de ansiedade. Quem estuda, quem busca emprego, quem enfrenta a rejeição. Senhor, envolve-os com Tua presença, que acalma o coração e dá perspectiva. Ajuda-os a não confundir velocidade com sucesso. Ensina-os a valorizar o processo e a aceitar que muitas portas se abrem aos poucos. Dá-lhes mentores sábios, amigos que falem verdade com ternura e recursos que amparem suas lutas internas. Nós lembramos também dos idosos, que às vezes passam a noite sozinhos, meditando sobre erros, perdas e dias que não voltarão. Senhor, assegura-lhes companhia quando possível. Toca os corações que podem visitar, telefone, escrever. Que a comunidade aprenda a honrar quem construiu caminhos com seu trabalho e sua sabedoria. Para aqueles que carregam doenças, dá conforto e uma sensação de presença constante que conforte o espírito, mesmo quando o corpo fraqueja. Pai, pensamos nas famílias marcadas pela perda recente. A dor é fresca e a noite amplia a sensação de ausência. Segura essas mãos feridas. Não lhes negues a paciência do luto. Dá-lhes compaixão e amigos que saibam ficar sem tentar consertar tudo com palavras fáceis. Dá também recursos para que o luto não isole. Grupos de apoio, pessoas generosas e rituais de lembrança que honrem a memória sem prender ao passado. Senhor, oramos pelos profissionais da saúde que hoje vigiam em plantões longos, por aqueles que trabalham em ambulâncias, hospitais e residências de cuidado. Renova as forças do corpo e da alma. Dá clareza de mente para as decisões, resistência para continuar na missão e momentos reais de descanso. Protege-os da exaustão que corrói e dá-lhes reconhecimento prático que se traduza em condições de trabalho dignas. Que a gratidão da comunidade se manifeste em ações concretas, não apenas em palavras. Pai, nós te pedimos pelos professores e educadores que carregam expectativas alheias e pouco reconhecimento por suas noites de correção e planejamento. Dá-lhes paciência, criatividade e reconhecimento. Protege os espaços de aprendizagem para que se tornem lugares de cuidado e não trincheiras de disputa. Sustenta-os quando se sentirem sozinhos na tarefa difícil de formar novas gerações. Oramos pelos que trabalham à noite,
motoristas, segurança, atendentes de saúde, vigilantes, operários. Guarda-os e dá-lhes descanso seguro quando suas horas terminarem. Protege suas famílias e nomeia pessoas e políticas que reconheçam o valor desse trabalho invisível. Senhor, que a comunidade não esqueça de agradecer a quem permite que a cidade continue a funcionar enquanto muitos dormem. Senhor, voltamos nosso olhar para os que estão atrás das grades, por escolhas ou por circunstâncias. Que a noite deles não seja apenas escuridão sem esperança. Toca quem está preso com possibilidades de reabilitação, de ensino, de escuta que possa transformar trajetórias. Envia pessoas de boa vontade que tragam trabalho, companheirismo e oportunidades. Que teu amor alcance até aí e que a sociedade se surpreenda com histórias de recomeços. Pai, lembramos também dos refugiados, deslocados imigrantes que passam esta noite longe do que chamavam de lar, muitas vezes sem previsão de quando poderão voltar. Dá-lhes abrigo humano, cuidado médico e apoio legal. Concede generosidade às comunidades que os recebem e protege-os de violência e exploração. Que possamos ser sensíveis às suas necessidades e abrir as mãos e corações para ajudar. Nós intercedemos pelos que lutam contra vícios e dependências. Senhor, dá força para a busca das redes de apoio, coragem para pedir ajuda e resistir às tentações durante as horas de solidão. Aproxima-lhes pessoas confiáveis, programas de reabilitação que funcionem e a esperança de que a vida pode ser reconstruída um dia de cada vez. Não prometemos milagres, Senhor. Pedimos perseverança e meios concretos de recuperação. Senhor, oramos por quem passou o dia em decisões difíceis, profissionais que precisam escolher entre propostas, famílias que ponderam mudanças, jovens que decidem trajetórias acadêmicas. Dá clareza e paz para discernir, olhos para ver o que é melhor, e humildade para aceitar que nem toda escolha é final, que na incerteza possamos encontrar confiança em Tua presença orientadora. Pai, abençoa os que buscam emprego e não encontram portas abertas. Dá-lhes criatividade para redes de contato, disciplina para se preparar e a coragem para continuar tentando mesmo após várias rejeições. Abre portas onde for cabível e provê meios de sustento enquanto esperam. Para os que perderam o trabalho recentemente, dá consolo e redes de apoio concretas, familiares, amigos, instituições que possam amparar. Senhor, lembramos dos cuidadores informais, aqueles que cuidam de familiares doentes em casa sem descanso e muitas vezes sem reconhecimento. Renova suas forças, dá-lhes momentos para recompor, pessoas que os possam substituir temporariamente e recursos que aliviem a carga. Que a compaixão de comunidades se desperte para dividir o peso quando for necessário. Pai, queremos também pedir por quem vive em famílias onde há dependência emocional, manipulação ou abuso. Protege aqueles que necessitam de refúgio. Dá sabedoria a profissionais, vizinhos e líderes para oferecer caminhos de segurança. Que ninguém seja deixado em situação de risco. Dá-nos sensibilidade para perceber sinais e agir para proteger. Senhor, pedimos pelos missionários, voluntários e agentes de cuidado que plantam esperança em solos difíceis. Sustenta-os quando a solidão apertar. Dá-lhes aliados e ministérios que possam cuidar de suas famílias quando estão fora. Que a coragem deles seja temperada com sabedoria para não se exaurirem. Renova-os para que possam continuar levando conforto onde há necessidade. Pai, abençoa também os que se sentem questionadores da fé, aqueles cujo coração se esfriou, que se perguntam se a oração ainda vale a pena. Trata-os com gentileza. Não te afastes de quem questiona, aproxima-te com paciência, oferecendo conversas honestas, companhia e tempo para restabelecer confiança. Que encontrem pontos de contato onde possam reexperimentar o sentido da transcendência sem pressões. Senhor,
Colocamos diante de ti os que hoje cuidaram e talvez não receberam gratidão. Os que disciplinam, aconselham, visitam doentes, arrecadam doações. Renova-lhes a esperança e dá-lhes reconhecimento. Protege suas famílias dos efeitos colaterais do serviço generoso e suscita novas forças em cada gota de cansaço acumulada. Agora, Pai, reservamos um tempo para as pequenas vocações cotidianas. O comerciante que se preocupa com o faturamento, o agricultor que teme a seca, o artesão que busca mercado, a dona de casa que labuta sem parar. Senhor, que o suor de cada um não seja em vão, dá sabedoria para administrar recursos e cria oportunidades para que o fruto do trabalho possa sustentar dignamente. Inspira iniciativas comunitárias que favoreçam quem produz e consome localmente. Senhor, visitamos com oração os estudantes que se preparam para exames, vestibulares ou provas que decidirão caminhos. Dá-lhes concentração, técnicas de estudo eficazes e serenidade para não se tornarem reféns da ansiedade. Que os pais e professores saibam oferecer apoio sem transformar expectativas em fardo. Para os que falharam, dá resiliência para tentar outra vez e esperança de que um revés não define toda a trajetória. Pai, pensamos nas pessoas que perderam negócios, parcerias ou contratos. Concede perspectiva para reconstruir, criatividade para reinventar e redes que apoiem. Não prometemos resultados imediatos, mas pedimos que tu abras possibilidades e que possamos ser instrumentos de ajuda prática. Um contato, uma indicação, um gesto de solidariedade que acenda uma chama de esperança. Senhor, lembramos dos que perderam lares por causas diversas, incêndios, desabamentos, despejos. Que tuas mãos compassivas alcancem em forma de abrigo, doações e políticas públicas que previnam e assistam nas emergências. Que a comunidade se mova com rapidez para socorrer e não deixe que a vergonha ou o orgulho impeçam quem precisa de ajuda de recebê-la. Pai, intercedemos por quem vive em locais de conflito, por comunidades que experimentam violência e medo. Concede segurança, estratégias de prevenção e pessoas de paz que trabalhem pela restauração. Sustenta as vítimas e dá capacitadores que atuem em prol de justiça e restauração. Senhor, que não nos tornemos indiferentes ao sofrimento alheio. Senhor, queremos agora orar por pequenos sinais, por telefonemas que anunciem reconciliação, por mensagens que cheguem como abraço, por notas de pagamento que aliviem uma noite de preocupação, por vizinhos que estendam ajuda, por gestos inesperados que nos confirmem que não estamos sozinhos. Somos gratos por pequenas confirmações de cuidado. Elas nos lembram que teu jeito de agir é muitas vezes discreto e gentil. Pai, dá aos nossos olhos a habilidade de perceber os sinais de tua provisão. Não nos deixes cegos à bondade que chega em formas modestas. Quando uma porta se abrir timidamente, que saibamos entrar. Quando alguém estender a mão, que aceitemos com humildade. Prepara-nos para responder com gratidão e ação, para sermos também mensageiros das boas notícias que recebemos. Agora, Senhor, pedimos por discernimento espiritual, que não confundamos nossas preferências com tuas orientações. Dá clareza para reconhecer quando uma paz que sentimos é tua presença e quando é apenas acomodação ao que não é bom. Ensina-nos a distinguir entre consolo legítimo e fuga disfarçada. Que a nossa escuta seja sincera, sem querer impor respostas rápidas, mas com desejo de aprender o que tu estás nos dizendo durante a noite. Senhor, ajuda-nos a cultivar práticas simples que nos tornem mais sensíveis à tua voz. Dá-nos a disciplina de silenciar rotinas digitais antes de dormir, de escrever um pequeno diário de gratidão, de anotar sinais que percebemos durante o dia e que, revistos à noite, se tornam pontes para o teu agir. Ensina-nos a fazer perguntas interiores que abram e não que fechem. Que sinal eu percebi hoje? Onde senti um pequeno alívio? Que pessoa apareceu para mim quando precisava?
e ajuda-nos a responder com humildade. Pai, queremos comprometer-nos com atitudes práticas que nasçam desta oração. Não queremos apenas palavras bonitas. Desejamos que a oração gere gestos. Ajuda-nos a ser intencionais em pequenos atos amanhã. Telefonar para um parente que está distante. Oferecer uma refeição a quem precisa. Reservar tempo para escutar alguém sem julgar. Escolher perdoar uma ofensa pequena que ainda pesa. Dar uma palavra de encorajamento a quem demonstra cansaço. Que nossos compromissos sejam viáveis e repetíveis. Pequenas chaves que abrem portas maiores. Senhor, nos compromissamos também a cultivar paciência. Quando uma solução não vier logo, não nos permitas abandonar o caminho do bem. Que possamos ser tenazes no amor e humildes nas expectativas. Que a esperança que cultivamos não gere ansiedade, mas firmeza. A paciência que trabalha, a paciência que ora, a paciência que cuida. Nós pedimos um coração disponível para servir. Que o nosso drive não seja autoengrandecimento, mas serviço silencioso. Dá-nos olhos para ver quando alguém precisa de um copo de água, uma palavra, um abraço ou apenas companhia. Ensina-nos a oferecer sem esperar retorno imediato. Que as nossas mãos trabalhem com humildade e nossas palavras curem com verdade. Senhor, agora façamos juntos um exercício de entrega concisa. Vou nomear pedidos simples e nós os colocamos aos teus pés. Para cada um, explicita-se um desejo de transformação, sem exigir resposta imediata, mas confiando que tu ouves e atuas segundo a tua sabedoria. Senhor, eu coloco diante de ti os que hoje se sentem esmagados pela ansiedade. Dá-lhes respiração ritmada e descanso que chegue aos músculos e à alma. Senhor, eu peço pela serenidade daqueles que acordaram com dor de garganta, por alívio e cuidados competentes. Senhor, abençoe os corações que aguardam resultados de exames, que recebam notícias com coragem para lidar com qualquer caminho que se seguir. Senhor, assiste quem está sem lar estável, provendo abrigo e pessoas que acolham. Senhor, dá coragem aos que precisam confessar erros e buscar reconciliação. Senhor, dá sabedoria aos que tomam decisões que afetarão muitos. Senhor, nós não pedimos que faças milagres em forma de garantias, mas rogamos por tua presença, que muda a maneira como suportamos as coisas. Dá-nos visão para ver possibilidades onde hoje há bloqueios. Concede perseverança quando o cansaço ameaça a esperança. Agora, Senhor, sintoniza o nosso coração com a expectativa por boas notícias. Aquelas pequenas confirmações que chegam discretas. Prepara-nos para acolhê-las com gratidão e também para agir quando elas pedirem resposta prática. Que não sejamos consumidores passivos das tuas dádivas, mas colaboradores que respondem com amor. Pai, ajuda-nos a reconhecer que boas notícias nem sempre se parecem com festas. Às vezes são um sopro, uma amizade que volta, uma respiração que se acalma, um projeto que encontra um parceiro modesto, uma conta que aparece com prazo estendido, um alimento inesperado à mesa. Dá-nos olhos para perceber a sutileza do teu agir e coragem para celebrar com simplicidade. Senhor, pedimos por sonhos tranquilos esta noite. Não para fugir da realidade, mas para que o descanso gere refrigério interior. Que mesmo em sonhos, a tua presença possa visitar e trazer imagens de reconstituição, de força e de pistas interiores que nos ajudem a tomar decisões de maneira mais serena. Se os sonhos trouxerem recordações dolorosas, dá-nos a capacidade de acordar com a alma um pouco menos pesada. Pai, abençoa os que têm medo de dormir, porque a noite amplifica o sentir. Concede um espaço seguro em que possam repousar. Para os que vigiam pela vida de outros, que sintam tua cobertura enquanto executam sua missão. Guarda motoristas noturnos, profissionais de emergência e todos que zelaem por vidas nas horas em que muitos descansam. Agora, Senhor, queremos falar de compromisso ético, que a fé que praticamos não seja apenas palavra, mas ação.
Dá-nos coragem para agir com justiça, para ser honestos nos negócios, para não explorar, para pagar salários justos, para reconhecer o trabalho alheio. Que a caridade não seja um gesto ocasional, mas um traço de vida. Partilhar tempo, recursos e atenção. Ensina-nos a viver com integridade. Dá-nos também compromisso com a paciência nas conversas. Escutar mais do que falar, perguntar com respeito e não julgar precipitadamente. Faz com que a nossa verdade seja dita com humildade e amor, e que a nossa paciência não seja desculpa para a passividade diante da injustiça. Senhor, oramos agora por um coração disponível à cooperação com tua ação. Ajuda-nos a perceber oportunidades para sermos instrumentos de bênçãos. Alguém que oriente, alguém que escute, alguém que empreste, alguém que venha visitar. Não nos deixes presos a egoísmos que paralisam. Que possamos trabalhar em conjunto, reconhecendo que cada gesto tem um efeito multiplicador. Pai, reforça em nós o valor do ordinário. Mostra-nos que não precisamos de grandiosos eventos para sermos canais do teu amor. O pão repartido, a cadeira oferecida, a palavra de encorajamento, o abraço no momento certo. Tudo isso é terreno sagrado onde tu operas. Ensina-nos a valorizar o pequeno e a perceber que, por vezes, é nas rotinas que germinam as maiores mudanças. Senhor, agora pedimos pelo poder restaurador do silêncio. Não como fuga, mas como espaço de escuta. Dá-nos coragem para desligar o barulho e aquietar a mente, para perceber o que tu sussurras em detalhes. Quando a alma estiver barulhenta, ensina-nos a trazer foco à respiração, ao corpo e ao presente. Respire comigo, Pai. Faz com que os nossos pulmões encontrem o teu ritmo e que a nossa presença se alinhe contigo. Pai, nós agradecemos por teres chegado até aqui, por nos permitires nomear tantas coisas e confiá-las a ti. Agradecemos pela companhia invisível que nos envolve quando ninguém mais sabe. Agradecemos pelas pequenas fidelidades que costuram nossos dias. Agora, Senhor, selamos esta noite com uma consagração clara. Consagramos a Ti o nosso descanso, o nosso corpo, nossa mente e nossos afetos. Pedimos que a Tua paz, que excede toda compreensão, guarde o nosso coração e a nossa mente. Que o Teu nome seja a última coisa que ressoe em nossos pensamentos antes de dormirmos, para que a Tua presença nos sustente enquanto não podemos controlar o tempo. Pai, nós te pedimos que enquanto dormimos, sejas Tu o guardião de nossos sonhos e vigília. Que a Tua mão mantenha a ordem nas pequenas coisas, cuidando das sementes que plantamos durante o dia. Protege nossos lares de perigos visíveis e invisíveis. Protege quem saiu e ainda não voltou. Protege a porta do empregado que trabalha na madrugada. Protege o lar dos que não o têm, enviando pessoas que ajudem. Senhor, que a paz que estabeleces em nós seja resistente às tempestades que virão. Dá-nos firmeza para acordar com a coragem de viver os compromissos que assumimos nesta oração. Amar mais, perdoar quando for possível, agir com integridade e ser instrumento de ajuda onde formos chamados. Que a semente da gratidão plantada hoje germine no amanhecer como um olhar generoso e prático. Pai, abençoa agora nossas famílias, cada quarto desta casa, cada pessoa que compõe nossa história. Guarda filhos, parceiros, pais e amigos. Sustenta os que lutam. Renova a esperança nos corações cansados. Que, ao acordarmos, possamos reconhecer as Tuas pequenas fidelidades e responder com ações de amor. Senhor, damos-te graças pela companhia desta oração. Obrigado por ouvir cada nome, cada suspiro, cada entrega silenciosa. Nós confiamos que Tu ouves e que o Teu agir não é medido por ruídos. Mesmo quando não vemos sinais grandiosos, cremos que o Teu trabalho continua, sutil e fiel. Agora, com o coração mais leve e a alma inclinada à confiança, pedimos a Tua bênção final. Que Tu guardes o nosso sono, que nos acorde com vigor para o bem,
que o nosso corpo recupere forças, que a nossa mente encontre ordem, que o nosso coração mantenha a paz. Que possamos, ao abrir os olhos, reconhecer uma boa notícia, mesmo que pequena, e agradecer-te por ela. Pai, cubra os nossos sonhos de restauro, que as feridas comecem a cicatrizar e que as relações encontrem passos de cura. Que a tua luz esteja conosco mesmo na manhã que virá. Dá-nos coragem para viver o que prometemos nesta oração e humildade para pedir ajuda quando a estrada pedir companhia. Confiamos-te, Senhor, todas as nossas esperanças, medos e expectativas. Entregamos-te o que somos e o que ainda seremos. Que todo o nosso ser descanse em ti uma noite inteira, protegido e guardado. Se você que me escuta deseja agora, mostre com um amém silencioso no seu coração, uma confirmação que nos une em fé. Amém. E por fim, se esta oração tocou seu coração e você conhece alguém que precisa sintonizar a noite com gratidão, inscreva-se no canal e compartilhe esta mensagem com quem precisa ouvir uma palavra de paz. Que a paz do Senhor acompanhe a sua noite e que as boas notícias, muitas vezes discretas, encontrem espaço em seu dia. Boa noite e descanse em paz.